Eu iniciaria, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, de uma forma decepcionada, fazer parte de uma comissão de educação, ver o ministro da Educação, que é a autoridade máxima na educação desse país, fazer uso da palavra por quase 40 minutos e ficar completamente alheio aos massacres que estão acontecendo lá fora. Massacres de crianças que foram mortas com machadinha, de crianças que estão feridas e até de professores. É um desrespeito, é um descaso com as famílias dessas crianças, desses professores e com as milhares de famílias, e eu me incluo, eu e a minha esposa, que estão apavorados pelo que poderá vir ainda, porque nada, absolutamente nada, fora feito. Agora, o que poderíamos esperar deste governo em fazer algo neste sentido, quando aqui na Comissão de Educação não se vê um posicionamento da maior autoridade na educação desse país em confortar, pelo menos, com o uso da palavra a essas famílias? A única posição, senhor ministro, que o seu governo comunista fez em relação a isso foi mandar 150 milhões para todo o país, estados e municípios, para solucionar o problema nas rondas nas escolas. E eu fiz um cálculo rápido, matemático, e vi que 150 milhões divididos por 179 mil escolas de educação básica, única e exclusivamente básica, dá um saldo de R$ 837 por escola. Se você dividir R$ 837, ministro, eu tenho certeza que o senhor sabe fazer essa conta, por 5,5 o litro médio da gasolina, vai dar 152 litros por mês. Dividido por 30, vão dar 5 litros de gasolina para uma viatura estar na porta da escola. Talvez essa viatura dê para ir na esquina e volte para ver se tem alguém em atividade suspeita do lado externo da escola, já que o dinheiro foi destinado para essa situação. Eu fico me perguntando se Vossa Excelência, como autoridade máxima na educação, deva ter reunido o seu pessoal da área da educação junto com o Ministério da Segurança e possa ter, juntos, se feito a pergunta: o porquê isso está acontecendo? Talvez não coubesse a mim respondê-lo, mas vim de Vossa Excelência e o de seu governo dar essa resposta ao povo brasileiro, que até então não deu, se limitou apenas em mandar 150 milhões para todo o Brasil. E eu, na minha humilde informação aqui, quero lhe dizer uma sugestão por uma direção histórica. Eu lhe diria, ministro, voltando lá na minha infância, que quando eu frequentei a escola pública e estudei na escola pública, porque sou e vim de uma família muito humilde, eu me lembro que quando eu chegava na escola com o meu uniforme caque, cinto preto e um canecão pendurado na cintura para comer a merenda escolar, eu chegava às 7 horas na frente da escola, e os pais que estão me ouvindo da minha época sabem disso, nós íamos para o pátio da escola para entoar o hino nacional e hastear a bandeira brasileira. Coisa que vocês, comunistas, tiraram simplesmente das escolas do país. Quando nós adentrávamos na sala de aula, senhor ministro, nós rezávamos o Pai Nosso, todas as salas de aula, que foi a oração que Deus deixou para todas as religiões, já que vocês brigam tanto por isso. E depois, sim, nós iniciaríamos a aula. Nós tínhamos de nossos professores o respeito pelo ensinamento, porque os nossos professores ensinavam única e exclusivamente a ciência, português, matemática, OSPB, coisas que têm que ser ensinado a nossas crianças. Além disso, os nossos professores
naquela época, era como um complemento da família, porque eles ajudavam a educar, não só com as disciplinas, mas a educar cada criança brasileira. Nós tínhamos o respeito dos professores e o vice-versa também era com eles. Nós tínhamos a disciplina, a fraternidade e os limites dentro da sala de aula. Cada adulto que se formou daquela época, e não tenha dúvida, ministro, lembra da professora dele quando ele era criança. Até porque a professora naquela época normalmente ficava com uma turma inteira durante o ano inteiro. Mas hoje, a história é outra. A cabeça das nossas crianças e de nossos adolescentes são bombardeados simplesmente com uma grade curricular adversa do que a ciência manda ensinar. Além do que, todos nós sabemos, e nem vocês podem negar, porque ainda há pouco vi discurso de parlamentar aqui dentro, tentando colocar o contrário do que acontece, não só nas escolas infantis, de adolescentes, e até nas nossas universidades. Vocês colocaram nas universidades e levaram lá para o ensino infantil a doutrinação política e ideológica para nossas crianças. Vocês introduziram modelos diferentes de família da que Deus deixou neste mundo. Vocês simplesmente tentaram dar direção de que droga é bom. E as nossas universidades estão simplesmente empestadas. E eu tenho certeza que ninguém, nem da esquerda aqui, pode dizer diferente. Vocês introduziram nas escolas, não só nas universidades, e levaram lá para o ensinamento infantil as crianças, os adolescentes, a odiar o militar. E se eles aprendem a odiar o militar, o policial, ele passa a admirar o que é errado, admirar o bandido. O que esperar da cabeça das nossas crianças? Que Deus certamente as proteja e que os pais possam tomar frente e possam fazer o seu papel. Aqui foi falado na escola militar. Vossa Excelência colocou que as escolas militares recebeu uma recomendação quando assumiu o Ministério da Educação, de que se tratava de um conflito normativo, porque foi criada por decreto e não estava inserido na legislação através de leis. O senhor me desculpe, senhor ministro, mas é uma desculpa muito chula. Tantas outras coisas interessantes de governo são criadas por decreto nesse país. E por que esse preconceito com a escola cívico-militar? Eu acredito até que Vossa Excelência deva ter sido enganado pelo Datafolha. Até porque o Datafolha enganou, no ano passado, todo o Brasil. E vou lhe dizer mais. Eu quero crer que o senhor foi enganado para não dizer que o senhor está mentindo. Em dizer que as escolas cívico-militares e escolas militares é uma decepção e que ficou lá atrás perante as escolas cívicas. O colega já levou índices aqui de que escola militar, escola cívico-militar e escola civil, nessa ordem, é o que está na ordem de alunos que têm o maior aproveitamento. Eu tenho aqui, da Agência Estadual de Notícias, uma informação de 2022. Colégios da Polícia Militar estão entre as melhores instituições de ensino do ranking do IDEB. Os colégios da Polícia Militar do Paraná, CPM, tiveram um importante papel na conquista do primeiro lugar do IDEB pela Rede Estadual do Paraná no ensino médio. A unidade de Cornélio Procópio, inaugurada há 3 anos, e a de Londrina ficaram nas 2 primeiras posições do ranking geral, com índice de 6,7 e 6,3, respectivamente. Então, eu quero entender que a sua pesquisa que lhe forneceram, já que o senhor se prontificou apenas a ler o que lhe colocaram para ler pelo Data Show aqui, esteja errada
lhe ter